No ano de 847 D.C., uma sala de casamento norueguesa mergulha em silêncio. As tochas tremeluzem. A noiva, filha de um jarl, vestida de seda vermelha, levanta-se, mas não se dirige ao aposento do seu novo marido. Ela é levada por uma mulher encapuzada até a orla de uma floresta, onde, acorrentada, espera uma segunda noiva. Esta segunda noiva é uma irlandesa. Ela é uma thrall, uma escrava, e em exatamente 3 horas estará morta. Mas isso nem é o pior. O que aconteceu naquela floresta foi tão inimaginável que os líderes vikings destruíram sistematicamente todas as evidências escritas sobre o assunto durante décadas. Eles rasparam textos de manuscritos, queimaram páginas inteiras de sagas familiares e até executaram scalds, os poetas vikings que conheciam os detalhes e quase conseguiram. Mas em 2019, os arqueólogos fizeram uma descoberta num pântano sueco que revelou tudo. 23 esqueletos, todos femininos, todos com ferimentos idênticos e horríveis. E quando cruzaram essas evidências com escaneamentos ultravioleta de manuscritos danificados e análise química de lâminas rituais, um padrão aterrador emergiu. No final deste vídeo vocês entenderão por que é que este ritual era mais prevalente entre a nobreza viking do que entre os camponeses. Por que é que exigia um tipo específico de sacrifício e em qual país escandinavo moderno ainda existem vestígios desta prática escondidos nas suas tradições de casamento? Clique no botão de subscrição agora, porque no 8º minuto revelarei algo que irá mudar completamente a sua percepção da história viking. E acredite em mim, você não vai querer perder. Vamos voltar ao início. Eis o que a maioria das pessoas não compreende. Quase tudo o que pensa que sabe sobre os vikings é uma mentira. Os elmos com chifres nunca existiram. A cultura de guerreiros nobres é uma enorme exageração. O mesmo se aplica ao tratamento respeitoso das mulheres. Isso é particularmente enganador. Vejam, os vikings têm um sério problema de reputação, e começou nos anos 1800, quando os acadêmicos escandinavos tentavam desesperadamente construir uma identidade nacional. Eles selecionaram sagas, esses textos islandeses medievais, e transformaram invasores brutais em heróis nobres. Concentraram-se nas descobertas e no artesanato, ignoraram convenientemente a escravatura, os estupros em massa e os assassinatos rituais. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais complicado. As próprias sagas foram expurgadas. Os escritores islandeses que as escreveram não eram vikings. Eram cristãos convertidos que viveram 200 a 300 anos após o fim da era viking. Eram literalmente monges e padres, e tinham todas as razões para apagar as práticas mais perturbadoras dos registros históricos. Durante décadas, os historiadores notaram algo estranho. Muitas sagas mencionam cerimônias de casamento, mas há lacunas, páginas arrancadas. O texto foi raspado com tanta agressividade que o pergaminho se torna transparente, e nas margens, por vezes, vêem-se fracas arranhadelas onde leitores posteriores escreveram Trabalho do Diabo ou Conhecimento Proibido. More. O que é que eles estavam a tentar esconder? Em 2016, investigadores da Universidade de Uppsala usaram tecnologia de escaneamento ultravioleta numa saga sobre os Fagriskina, um dos textos noruegueses mais importantes, e descobriram algo de arrepiar os cabelos. Sob as raspagens, eles reconstruíram fragmentos de passagens riscadas. Palavras como juramento de sangue, guardião e sacrifício de thrall, e a testemunha que não deve ser nomeada. E vocebir seriara dazintora dazintora, dazintora, dazintora dazintora, e a testemunha tentora, dazintora dazintora, 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 dazintora. Mas quando os arqueólogos cruzaram esses fragmentos com 3 outras evidências, amostras de enterro de escravos celtas, resíduos químicos em lâminas rituais e relatos de testemunhas oculares de viajantes bizantinos, eles finalmente entenderam. Os vikings não estavam apenas a esconder alguma prática.
Eles estavam a esconder esta prática específica que definiu os casamentos da nobreza por mais de 150 anos. E tudo girava em torno de uma única questão. Quem era a testemunha no quarto? Porque vejam bem, as noites de núpcias vikings não eram assuntos privados. As sagas dizem isso muito claramente. Tinha de haver sempre uma terceira pessoa presente, mas cada saga recusa-se a explicar quem era ou o que fazia, até agora. Imaginem uma mulher nobre viking na sua noite de núpcias. Ela acabou de casar com o filho de um jarl. A aliança da sua família depende de este casamento produzir um herdeiro. Ela entra no quarto de casamento esperando o seu novo marido, mas já há alguém lá. As sagas chamam a esta pessoa a testemunha da cama e nomeiam esta figura em pelo menos 17 textos diferentes. A saga de Laxdæla, a saga de Egil, a saga de Einar. Cada uma confirma que a testemunha tinha de estar presente em casamentos da nobreza. Mas aqui está o estranho. As sagas nunca explicam o porquê. Não dizem o que a testemunha faz, não descrevem o que acontece, e o mais suspeito de tudo, nunca revelam a identidade da testemunha. É sempre apenas a testemunha, ou aquele que tem de estar presente. Durante séculos, os historiadores assumiram que era para confirmação, sabem, prova de que o casamento foi consumado para fins legais. Mas essa explicação nunca fez sentido, porque as testemunhas de consumação na Europa medieval eram grupos de pessoas que ficavam do lado de fora do quarto. Eles ouviam a prova, verificavam, simplesmente não participavam. Em 2016, a equipa da Dromaria, Helena Eriksson, da Universidade de Uppsala, decidiu investigar. Usaram escaneamento ultravioleta em 14 manuscritos de sagas danificadas, e o que descobriram foi explosivo. Na saga de Fagreskina, sob camadas de raspagens, eles reconstruíram quase 17 linhas completas de texto. 2:29. Os fragmentos descreviam a testemunha como um guardião de um juramento de sangue que realizava a ligação da fertilidade através do sacrifício de uma troll. O sacrifício de uma troll, outros fragmentos reconstruídos foram ainda mais detalhados. Um descrevia a testemunha como vestindo o manto de uma velva. Essa é uma bruxa norueguesa, uma mulher com poderes mágicos. Outro mencionava que a testemunha tinha de trazer a lâmina de ligação e a taça da transformação. Estes não eram termos legais. Esta era linguagem ritualística. E então, eles encontraram o fragmento mais perturbador de todos. Foi riscado com tanta fúria que o pergaminho estava rasgado, mas sob luz ultravioleta ainda era legível. A testemunha tinha de cortar a troll para que a noiva fosse abençoada. Cortar a troll, a equipa da Dra. Eriksson cruzou imediatamente isto com evidências arqueológicas, e então eles entenderam que a testemunha não estava lá para confirmar nada. A testemunha estava lá para realizar um ritual de magia de sangue usando um sacrifício humano. Mas quem era a vítima? E por que é que os vikings precisavam especificamente de uma troll para este ritual? A resposta irá gelar-lhe o sangue. Porque quando os arqueólogos escavaram um local ritualístico perto de Sigtuna, na Suécia, em 2019, descobriram algo que mudou tudo o que pensávamos saber sobre casamentos vikings. E tudo aponta para uma única conclusão aterradora. O local em Sigtuna parece comum à primeira vista. Fica mesmo atrás do que era um grande centro comercial viking. Floresta, rochas, uma pequena clareira junto a um riacho. Mas sob a superfície, os arqueólogos descobriram um pesadelo. 23 esqueletos, todos femininos, todos enterrados em covas rasas num raio de 50 metros. Nenhum item funerário, nenhuma marcação, nenhuma cerimônia. Estas mulheres foram descartadas, não honradas. A análise de ADN revelou algo imediatamente suspeito. 21 delas eram celtas, irlandesas e escocesas. Os seus registros isotópicos mostraram que cresceram nas Ilhas Britânicas, mas morreram na Suécia. Eram trolls, escravas capturadas durante as incursões vikings. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente perturbadoras. Cada esqueleto exibia padrões de lesões idênticos, danos graves na pelvis, costelas partidas e evidências de morte durante ou imediatamente após o parto. O doutor Anders Getterstrom, que liderou a análise de ADN, disse-me algo arrepiante numa entrevista. Estas mulheres todas morreram da mesma forma num só lugar ao longo de cerca de 120 anos. Isto não foi violência aleatória. Isto foi sistemático.
Isto foi ritualístico. A datação por carbono colocou os enterros entre 830 d.C. e 950 d.C., exatamente no coração da era viking e exatamente no centro do pico de Sigtuna como centro de poder da nobreza. Mas esperem, piora. Quando os legistas examinaram os restos mortais mais de perto, descobriram algo que virou toda a investigação de cabeça para baixo. Estas mulheres já estavam grávidas quando morreram, entre o 5º e o 8º mês de gravidez. E quando analisaram o ADN fetal de 6 túmulos onde se preservou, nenhum dos pais correspondia à genética típica da população de Sigtuna. Os pais provinham de uma região completamente diferente, provavelmente Dinamarca ou Noruega, com base em marcadores genéticos. Pensem no que isso significa. Estas mulheres foram trazidas para Sigtuna já grávidas. Foram mantidas vivas até ao fim da gravidez e depois mortas durante um evento ritualístico específico que causou lesões catastróficas. A equipa arqueológica cruzou as suas descobertas com registros históricos de casamentos da nobreza na região de Sigtuna, e a correlação era perfeita. Para cada casamento de alto estatuto documentado num raio de 50 km, havia um enterro correspondente neste local dentro de dias. Um casamento, uma troll morta, como um relógio. Mas aqui está o que ninguém vos diz. E esta é a parte que me fez sentir enjoado quando a descobri. Estas mulheres não eram vítimas aleatórias. Elas foram escolhidas especificamente. Os invasores vikings caçavam propositadamente escravas celtas grávidas para capturar. Mantiveram-nas vivas durante as viagens. Aqui, alimentaram-nas, protegeram-nas, porque as trolls grávidas eram valiosas, não como trabalhadoras, não como concubinas, mas como ingredientes rituais. Os vikings caçavam propositadamente mulheres grávidas para as suas cerimônias de casamento. E quando entenderem quando entenderem o que a Velva realmente fazia com estas vítimas, entenderão que este é o ritual de fertilidade mais perturbador alguma vez documentado na história europeia. Não vão embora, porque o que se segue é quase inacreditável. Não vão embora, porque o que se segue é quase inacreditável. Lembram-se da testemunha da Cama das Sagas, aquela figura misteriosa que as sagas não nomeavam? Agora sabemos exatamente quem era, e o seu papel era muito mais prático do que alguém imaginava. A testemunha era uma Velva, uma bruxa, uma mulher sábia. E ela não estava apenas a observar. Ela estava a realizar magia de sangue. Na religião nórdica, as Velvas possuíam vastos poderes, previam o futuro, comunicavam com os deuses, praticavam Seidir, uma forma de magia tão poderosa que até o próprio Odin a praticava. E quando se tratava de magia de fertilidade, as Velvas eram consideradas absolutamente essenciais. Mas aqui está o que as sagas nunca explicam. A magia de fertilidade exigia um sacrifício de sangue. Não sangue animal, mas sangue humano, especificamente sangue de uma mulher grávida. No ano de 922 d.C., um viajante árabe chamado Ibn Fadlan testemunhou um funeral viking no Volga. O seu relato é um dos poucos testemunhos oculares de rituais nórdicos que temos, e enterrado no seu texto está um fragmento que os historiadores ignoraram durante séculos. Ele descreve uma velha chamada Anjo da Morte que supervisionou o assassinato ritual de uma jovem troll num funeral. Mas ele também menciona que esta mulher desempenhou um papel semelhante num casamento de que ouviu falar, embora admita que não lhe foi permitido testemunhar diretamente. Ele escreve: uma velha pegou numa lâmina e numa taça, disse palavras que eu não conseguia entender. A mulher troll foi levada para dentro da tenda, e o que aconteceu lá dentro os noruegueses não disseram, mas depois a noiva saiu abençoada. Durante mais de 1000 anos, os historiadores pensaram que isto se referia apenas a rituais funerários. Mas em 2018, o químico Dr. Bjorn Holmsson analisou 17 lâminas cerimoniais escavadas em locais de enterro viking de alto estatuto. Não eram armas, eram facas rituais, pequenas, ornamentadas, geralmente de bronze ou prata, e cada uma deu um resultado positivo para a presença de sangue humano. Então, e aqui está o ponto principal, também deram um resultado positivo para a presença de psilocibina, o ingrediente ativo de cogumelos alucinógenos. As lâminas foram usadas para cortar tanto o corpo como os cogumelos, provavelmente durante a mesma cerimônia. A equipa do Dr. Holmsson sugeriu que a Velva tomava cogumelos para entrar num estado de transe,
e depois, em contato com os deuses, realizava o ritual na Troll. Cruzando isto com os esqueletos de Sigtuna, os legistas acreditam ter reconstruído o que aconteceu. A Troll grávida era levada para o quarto de casamento ou para um local sagrado próximo. Welwa, imbuída de um transe alucinógeno, realizava um ritual que envolvia a incisão do ventre da Trell, essencialmente forçando um parto prematuro ou realizando uma cesariana primitiva. Acreditava-se que a fertilidade da Trell, sua força vital, sua capacidade de levar uma criança a termo, tudo isso seria transferido para a noiva de sangue através dessa magia sangrenta. 3 benóis. A Trell morria todas as vezes. O ritual tinha uma taxa de mortalidade de 100%, e os vikings consideravam isso bom, um sacrifício necessário. Mas espere, por que os vikings matariam escravos valiosos para uma magia que provavelmente nem funcionava? A resposta é econômica e ainda mais sombria que o próprio ritual. Pois quando o cristianismo chegou à Escandinávia, essa prática foi a primeira a ser proibida, antes mesmo dos sacrifícios humanos em Uppsala. E o motivo é chocante. Eis a verdade inconveniente. O ritual não era sobre religião, era sobre poder. A nobreza viking acreditava que a pureza da linhagem determinava o favor divino. Se uma mulher nobre não conseguisse gerar um herdeiro, especialmente um filho homem, alianças desmoronavam. Reivindicações de terra caíam. O status da família desmoronava. Por isso, criaram um seguro. O ritual de fertilidade da Welwa era considerado essencial para os primeiros casamentos entre os jarls, os verdadeiros proprietários de terras. Não era opcional, era obrigatório. Se você queria que seu casamento fosse válido, se queria que seus herdeiros fossem inquestionáveis, você realizava. E como eles acreditavam que a magia realmente funcionava, pois as famílias nobres que realizavam o ritual realmente tinham filhos com mais frequência, enquanto aquelas que não o faziam às vezes enfrentavam dificuldades, a prática se enraizou, mas isso exigia um suprimento constante de trells celtas grávidas. Entre 800 e 30.000 d.C., os vikings realizaram centenas de incursões em assentamentos costeiros irlandeses e escoceses. Registros históricos mostram que eles visavam especificamente mulheres em idade reprodutiva, não para a escravidão comum, mas para uso ritualístico. A doutora Fiona MacLeod, da Universidade de Edimburgo, analisou registros genealógicos celtas e descobriu algo devastador. Em regiões severamente saqueadas pelos vikings, um colapso populacional de mulheres entre 18 e 35 anos foi documentado. Vilas inteiras perderam de 40% a 60% de suas jovens mulheres. Estimativas conservadoras sugerem que entre 2.000 e 3.000 mulheres celtas morreram nesses rituais de fertilidade ao longo de 150 anos. Mas então veio o cristianismo. Quando os reis nórdicos começaram a se converter no final dos anos 900, os missionários cristãos ficaram horrorizados não apenas com os assassinatos rituais, mas também com o impacto econômico. Vejam bem, os vikings precisavam de trells para trabalhar na agricultura. As incursões estavam esgotando o suprimento de mão de obra. As regiões celtas estavam oferecendo maior resistência. A relação custo-benefício estava desmoronando. Em 995 d.C., Olaf Tryggvason, o recém-convertido rei cristão da Noruega, emitiu um decreto. Tryggvason emitiu um decreto. Ele proibiu o ritual de fertilidade antes mesmo de proibir os sacrifícios em Uppsala, o local religioso mais famoso da Noruega. Por quê? Porque o ritual era economicamente insustentável. Até 1050 d.C., a prática desapareceu completamente. Mas os vikings não apenas pararam de fazê-lo. Eles tentaram apagar todas as evidências de que isso jamais existiu. Pesquisadores já identificaram mais de 200 manuscritos de sagas que exibem sinais de dano deliberado. Páginas removidas, texto raspado, seções inteiras reescritas, sempre com um objetivo: descrições de noites de núpcias. Os vikings foram tão meticulosos que o ritual permaneceu oculto por quase 1000 anos, até que um pântano sueco devolveu suas vítimas, até que a luz ultravioleta revelou palavras riscadas, até que a ciência moderna conectou os pontos que os cristãos medievais tentaram enterrar. E aqui está a parte verdadeiramente arrepiante. Não sabemos se encontramos todos os locais de sepultamento. Em Sigtun havia 23 corpos,
mas centenas de casamentos nobres ocorreram em toda a Escandinávia durante esse período. Quantos mais túmulos existem por aí? Quantas mais mulheres celtas ainda esperam ser encontradas? Sei que isso foi sombrio, mas se você ainda está assistindo, obviamente se importa em descobrir verdades que a história tentou enterrar. E é disso que se trata este canal. Certifique-se de se inscrever, pois na próxima semana exploraremos uma questão ainda mais perturbadora. O que aconteceu com os bebês nascidos desses rituais? Lembrem-se, algumas dessas trolls já estavam grávidas quando foram capturadas. O que aconteceu com esses bebês? Clique no sino para não perder. Então, voltemos ao que começamos. Uma sala de banquete norueguesa em 847 d. C. Uma noiva em seda vermelha. Três em correntes. Agora você sabe o que aconteceu naquela floresta. A Welva realizou seu ritual. A Trell morreu. E a noiva nobre foi abençoada com magia de fertilidade que custou vidas humanas. Por 150 anos, de cerca de 2.000 a 3.000 mulheres celtas morreram dessa forma. Seus nomes foram perdidos. Suas famílias nunca souberam o que aconteceu com elas. Elas foram apagadas da história 2 vezes. Uma vez pelos vikings que as mataram e novamente pelos vikings que destruíram os registros. Mas aqui está o que deveria te deixar desconfortável. A tradição nunca morreu completamente. Na Suécia e na Noruega, ainda hoje, alguns casamentos rurais contêm costumes folclóricos chamados madrinha fantasma. Geralmente é uma mulher mais velha que fica ao lado da noiva durante a cerimônia. A maioria das pessoas pensa que é apenas uma tradição peculiar, mas folcloristas agora acreditam que é um eco purificado da testemunha de uma leira. O último vestígio de um ritual tão sombrio que os vikings passaram décadas tentando apagá-lo. E aqui está minha pergunta para você. Que outras práticas vikings você acha que foram intencionalmente apagadas da história? E quanto do que chamamos de tradição é realmente horror purificado? Deixe suas teorias nos comentários. E se você quiser mergulhar mais fundo nos segredos mais sombrios da história, confira meu vídeo sobre o verdadeiro motivo. Por que os vikings temiam o cristianismo? Não é o que você pensa. Vejo vocês no próximo episódio.